Minhas saudações a todos que nos assistem pelo canal do Gaeb no YouTube. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje será Visão Espírita do Ciúme. Você é ciumento? Você sente ciúme de seus amigos, colegas de trabalho, familiares? Qual a visão espírita do ciúme? Joana de Ângeles responde pelo viés psicológico do Espiritismo. E esse conteúdo é desenvolvido por ela no capítulo 7º do livro Conflitos Existenciais. Os desafios existenciais exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial por nós. A benfeitora evidencia no capítulo Supra que o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Somos herdeiros de nós mesmos. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na pergunta 933 de O Livro dos Espíritos, inquiriu: assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Os espíritos respondem que o ciúme, assim como o orgulho, a vaidade, a avareza, etc., são torturas da alma. E suas causas se encontram nos desvios comportamentais de vidas passadas. A presença do ciúme na alma, resultado da insegurança psicológica e desconfiança sistemática, transforma-se em algoz implacável do ser. Vale ressaltar que, devido à culpa que se lhe encontra no íntimo, o indivíduo não consegue decodificá-la a fim de libertar-se. A pessoa, por sentir incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também essas são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. É um tormento. A felicidade, o estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. O ego, que não consegue desenvolver a autoestima, em que vive à mercê das emoções negativas, encontra-se ainda na infância psicológica, no primarismo das emoções, não se adaptando ao contexto social. Enquanto o amor evidenciado por ele for aquele que não sente prazer em doar, o indivíduo experimenta o período infantil, caracterizando-se pelo ciúme, pela insegurança, pelas exigências descabidas, portanto, egocêntrico e impróprio. O ciúme, que retrata a falta de autoestima, predominando a autodesvalorização, como decorrência da não confiança em si mesmo, transforma-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa,
tornando-lhe a convivência insuportável em face da geração de conflitos contínuos que o inseguro se permite. Para aquele que, dentre outras emoções, o ciúme ataca, não há calma nem repouso possíveis. Atormentado pelo ego dominador, a pessoa, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou diz amar, domina-lhe a conduta e o pensamento. Foge para o ciúme, em cujo campo se homizia, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. Sentindo-se sempre desconsiderado, atormentado pela autocompaixão, o ciumento refugia-se na infelicidade, de modo a inspirar piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição. O ciúme é um excesso, não de amor, mas sim excesso de vaidade, de orgulho, de egoísmo. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. O ciúme tende a levar sua vítima à loucura. Infelizmente, o ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exagerado e circunscreve-se à paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais, que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. As consequências podem ser terríveis. A mentora nos diz, no capítulo 7º do livro Conflitos Existenciais, que o ciúme tem raízes, portanto, no egotismo, no narcisismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Hoje ainda somos o ego em função do ego, dele mesmo. É por isso que ele está adoecido. Mas com o trabalho de autodisciplina, de entrega pessoal, mais adiante no processo evolutivo, seremos o ego em função do self. Entretanto, o ciúme é terrível chaga do ego, que expele calúnia, ofensa emocional. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estado primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras, em que se consome. Para sair dessa emoção negativa, como das demais, a pessoa precisa olhar para dentro, desenvolver o senso crítico, confrontar-se com sua sombra, para depois diluí-la. A doutrina espírita nos ensina que nossa evolução se dá através da pluralidade das existências. A cada nova reencarnação, mais transformados moralmente estaremos. Por isso, o Self é depositário de todos os valores das experiências adquiridas na larga jornada do desenvolvimento antropológico e psicológico. Nosso maior desafio aqui na crosta terrestre é o encontro consigo mesmo, o autoencontro. Esse mergulho interior nos possibilita o desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos nobres, que nos levará para degraus mais evolvidos no plano da evolução.
Se não dermos um olhar para a essência que somos, se tivermos somente um olhar para fora e não para dentro, dificilmente o ego terá condições de administrar suas heranças de inferioridade, e mais difícil será seu relacionamento interpessoal sem o cultivo da afetividade. Somente o self pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra preso para parecer rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais. Mas o ego precisa ouvir-lhe. A existência física, pessoal, tem por meta o aprimoramento dos valores espirituais que jazem latentes no ser humano, que adquire sabedoria e paz de forma que possa desfrutar de saúde integral, o que não significa a ausência de enfermidades, pois elas nos fazem crescer. A benfeitora Joana nos fala ainda no capítulo 7 do livro base do tema de hoje, que na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial, por ser possessivo, assevalhado. Isso se dá porque, sentindo-se recusado, muitas vezes porque é cansativo o apego do indivíduo e o outro parceiro se cansa durante sua convivência. Isso é tido como rejeição, porque pensa, certamente há outrem interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a viver através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. Portanto, essa postura pode redundar em crime na área da afetividade doentia. A pessoa ciumenta vive num clima de insegurança, de reprovação geral. Esse tormento da alma evidencia um ego doentio, como falamos. Todos que estão em seu derredor o veem como um indivíduo que não aspira à confiança. Preferem a distância a estar perto dele. Esse seu comportamento o torna elemento prejudicial à sociedade. Ninguém gosta de ficar perto dele. A pessoa que cultiva o ciúme, que evidencia a insegurança, denota ter uma baixa autoestima. Para superar seus conflitos, adquirir equilíbrio, necessário se faz um tratamento terapêutico especializado, bem como o convívio entre pessoas que o auxiliam a combater essa emoção negativa, a encontrar a raiz atual do problema. Nunca esquecendo, todavia, que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Assim, necessita ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e da insegurança. A mentora Joana de Ângeles patenteia, por fim, em conflitos existenciais, que a ação de benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontrando solução para os próprios conflitos. Participar de atividades de benemerência, de beneficência, faz com que a pessoa ciumenta descubra o quanto é saudável ajudar. E isso, pouco a pouco, fará com que encontre as soluções para seus próprios conflitos, dentre eles o ciúme. Toda a moral de Jesus se resume na caridade
e na humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A prática do bem sem ostentação fará com que a pessoa descubra o quanto ajudar o próximo nos permite o entendimento de nossos próprios dramas, a encontrar libertação dos nossos próprios conflitos. Agora, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, necessário se torna a ação da vontade. O contato com os necessitados desenvolve na pessoa a compaixão, a caridade, e ela perceberá que muitos dos problemas pelos quais elas passam acontecem também com ele. E a luta delas por suplantar seus impedimentos, dificuldades, servirão como exemplo para que o indivíduo que passa pelos diversos conflitos existenciais também dê um norte em sua vida, uma solução para os seus impedimentos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Portanto, aqueles que desejarem superar essa emoção, o ciúme, devem procurar atendimento terapêutico especializado e desenvolver o sentimento de altruísmo, de bondade. Assim agindo, perceberão que logo seus horizontes se alargarão, sua visão a respeito do mundo e da sociedade já não serão os mesmos. O ciúme irá desaparecer paulatinamente. A caridade, portanto, é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas, já nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Será que já temos condições de responder à pergunta? Como o ciúme pode ser vencido? A partir do momento em que aprendermos a domar as nossas paixões, entenderemos que o amor não é exclusivo e que, conforme desenvolvemos o amor, iremos amar mais e várias pessoas, pois a definição de amor vai desde o amor de uma mãe pelo seu filho, entre os parceiros, o de Jesus por nós. Para superar o ciúme, então, é necessária a ação de benemerência direcionada, a terapêutica da bondade ao lado da psicoterapia especializada. Terminamos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles para a iluminação interior. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal do Gaeb no YouTube. Acione o sininho para receber nossas notificações. Por fim, deixe seu comentário no espaço que fica logo após a descrição desse vídeo. Fique em paz e até a próxima oportunidade.